Oi pessoal, sou eu, professor Tarragó, e hoje nós vamos continuar estudando um pouco mais de termologia, avançar um pouco mais no estudo dos fenômenos térmicos, estudando transferência de calor. A gente viu na aula sobre temperatura e calor, que calor é a energia que é trocada quando duas coisas têm temperaturas diferentes. Agora, como que acontece isso? Como é que a gente vai ver isso na prática acontecendo? Então eu posso passar esse calor de três formas, basicamente. Por condução, tem que haver contato. Por convecção, que acontece só em líquidos e gases. Ou então por irradiação, que acontece em tudo, o tempo todo, e não tem como se livrar disso. A condução, o processo de transmissão de calor através de condução, ele demanda que haja contato. Por quê? Porque tem que ter choques dos átomos ou moléculas. Então, vocês lembram que quando a gente viu a aula de temperatura, eu tinha um corpo com a temperatura mais baixa, corpo com a temperatura mais alta. Mas o que acontece se esses dois, por algum motivo, se chocarem? Então, quando eles se chocarem, o que vai acontecer é que aquele que estava um pouco mais lento, ele vai passar a ficar um pouco mais rápido. Aquele que estava mais rápido vai passar a ficar um pouco mais lento. Ou seja, estão mudando as velocidades. Se eles estão mudando as velocidades, eles estão mudando as energias cinéticas. Mudar a energia cinética significa mudar a temperatura. Então, quando eles se batem, aquele que está mais quente doa um pouco de energia para aquele que está um pouco mais frio e, no final das contas, eles vão acabar atingindo o que a gente chama de equilíbrio térmico, que é quando eles têm temperaturas iguais. Então, esses choques vão acontecendo continuamente. Isso vai acontecer em qualquer material que eu deixe em contato, seja gás, seja líquido, seja sólido, acontece em todos eles. Agora, esse processo é mais eficiente em alguns materiais do que em outros. Esse processo é muito eficiente nos materiais chamados de condutores. O que são condutores? Condutores são materiais em que os elétrons das últimas camadas dos átomos ou moléculas, eles não estão muito firmemente presos aos seus núcleos. Ou seja, eles com qualquer peteleco, com qualquer coisinha que der para eles, eles pulam para fora. Só que isso acontece na totalidade do material. Ou seja, sai um elétron deste átomo, sai um elétron do próximo átomo e vão saindo elétrons de todos os átomos. E no final das contas vira uma zona, aquele monte de elétron pulando para tudo que é lado, mas ainda presos ao material. Eles ficam presos no material, mas eles não ficam presos em átomos nenhum. Então, eles vão formar o que a gente chama de nuvem eletrônica. Um monte de elétrons que pula de um lado para o outro sem ter uma identidade, sem ficar preso a nenhum dos átomos. Então, eles ficam flutuando por cima do material. Quando eu dou uma quantidade de energia para um lado dessa nuvem eletrônica, rapidamente esses elétrons vão se chocando uns com os outros e vão levando essa energia adiante. Então, um material que é um bom condutor é um material que consegue levar essa energia rapidamente através desses elétrons. O que é um material condutor na prática? Metais. Por exemplo, se tu quer fazer um churrasco e aí tu vai lá e espeta com um espeto, por exemplo, de madeira. Tu vai ver que a carne por dentro ela vai demorar mais tempo para assar do que se vocês colocarem o espeto de metal. Porque o espeto de metal ele vai aquecer rapidamente e vai cozinhar inclusive a carne por dentro. Vai auxiliar nesse processo. Qualquer metal vai ter essa característica. Ele esquenta numa ponta rapidamente, a temperatura vai se espalhando, essa energia vai se espalhando e vai aumentando a temperatura do resto do material. O que é o isolante? O isolante é justamente o contrário. É quando os elétrons vão ficar muito presos aos seus núcleos e aí não vão conseguir pular. Então eles não vão conseguir transmitir essa energia com muita eficiência para as outras coisas, para os outros átomos, para as outras moléculas, para o resto do material. Então, no material isolante, quando eu dou energia para uma certa parte do material, essa energia fica ali e não se espalha para o resto. Vai se espalhar, mas muito devagar. Como, por exemplo, um pedaço de madeira, que vocês conseguem colocar fogo de um lado e conseguem pegar a madeira do outro lado. E isso não vai queimar a mão de vocês. Tenta fazer isso com um pedaço de metal. Vocês largam o espeto lá no fogo, medem, seguram na outra ponta do espeto e vocês queimam a mão. Então, isso faz com que condutores isolantes tenham utilizações
distintas, mas muitas vezes complementares. Por exemplo, quando vocês vão pegar uma panela, vocês não vão simplesmente tacar a mão na panela lá que vocês vão se queimar. O que eu preciso? De um cabo. O cabo é feito de madeira, borracha, algum material que seja um isolante térmico. E esse isolante térmico, ele demora muito para se aquecer. Então, eu posso tranquilamente botar minha panela no fogo, a panela vai se esquentar por inteiro, porque ela é metálica, vai fazer com que esse calor flua por toda a comida de vocês, mas vocês ainda assim conseguem pegar na tampa, que é feito do isolante, e na própria alça da panela, que também é feito por isolantes. Sempre que a gente precisa trabalhar com alguma coisa que é muito quente, a gente vai recorrer ao uso de um isolante. E isso vai valer também para os casos elétricos. Quando eu tenho lá um fio, por que se usa fita isolante quando a gente vai pegar o fio lá para não tomar choque? É porque justamente eu preciso não tomar esses elétrons na minha mão. Então eu protejo a minha mão, protejo as partes do meu corpo com isolantes. É para isso que eles servem. Condutores vão levar toda a informação adiante, quer seja ela térmica, quer seja ela elétrica, vão levar essa informação adiante e todo o material logo fica sabendo do que está acontecendo. O condutor os elétrons são meio fofoqueiros, eles vão contando para todo mundo. Agora, nos isolantes não. Nos isolantes, a energia que eu dou fica naquele espaço e ele demora para ir para o resto. E isso faz com que a gente tenha muitas aplicações práticas para eles. O segundo processo é o processo de convecção. No convecção, eu tenho troca de calor por diferença de densidade. Quando as pessoas leem isso pela primeira vez, assim, meu Deus, eu não lembro nem direito o que é densidade, o que dirá uma troca de calor por diferença de densidade. Bom, densidade tem a ver com a forma com que a matéria está distribuída no espaço. Para lembrar o que a gente precisa aqui de vocês, é só vocês lembrarem de uma experiência bem cotidiana. Vocês jogam uma pedrinha na água, o que acontece? Ela afunda. Por quê? Isso vocês aprenderam lá na 8ª série. Porque a densidade da pedrinha é maior que a densidade da água e aquilo que tem densidade maior tende a afundar. Se eu misturo água e óleo, eu vejo que o óleo que tem uma densidade menor que a da água tende a ficar por cima da água. A água que tem uma densidade maior tende a ficar no fundo. Então esse é o princípio básico que vai descrever a convecção. Aquilo que tem uma densidade mais alta tende a ficar por baixo. Aquilo que tem uma densidade mais baixa tende a ficar por cima. Só que, quando eu pego um mesmo líquido, por exemplo, uma porção de água, e eu aqueço essa água, eu vou perceber que o aumento da temperatura da água em uma determinada porção dela faz com que a densidade daquela água, daquela porção, diminua. Então, quando eu aqueço alguma coisa, eu aqueço essa porção de água, ela fica mais quente e tende a subir. E aí aquela parte de cima da água tende a descer porque estava mais fria e esse mais frio indica que ela tem também uma densidade maior. Então dentro da chaleira, quando vocês aquecem a água que foi aquecida sobe, a água que é fria desce e aí fica essa coisa do vai e vem da água formando o que a gente chama de correntes de convecção. É a troca de calor através de diferença de densidade. Então, se vocês botarem a água para esquentar e olharem para dentro da chaleira, vocês vão ver que tem uma espécie de movimento lá dentro. Vocês vão ver que a água não está parada lá dentro. Então, vocês vão estar visualizando ali um pouco essas correntes de convecção. Tá? O processo de irradiação, ele é um pouco mais complexo assim, de entender o funcionamento. A gente não consegue aqui no ensino médio dar uma explicação completa para isso. Mas pelo simples fato de existir e ter uma temperatura, um corpo ele naturalmente irradia ondas eletromagnéticas de acordo com a sua temperatura. Então o corpo, por exemplo, o meu corpo do jeito que está aqui, na temperatura que a gente tem aqui em torno aí de 30 graus, vamos dizer assim, irradia infravermelho. Então a gente não enxerga isso. A gente tem um órgão no corpo que permite que a gente sinta essa radiação infravermelho, que é a pele. Se vocês não encostarem, simplesmente chegarem com a mão perto do rosto, vocês vão ver que o rosto e a mão começam a ficar quentes. Por quê? Porque o tempo todo vocês estão enviando ondas eletromagnéticas, infravermelho no nosso caso, para tudo ao redor.
Sintam o poder do meu infravermelho. Irradia infravermelho na telinha aí de vocês agora. Só que eu estou enviando tudo isso daqui para fora, então eu estou tendo essa perda, essa energia está fluindo para fora. Quando eu boto o pé, e do rosto está acontecendo a mesma coisa, está saindo para todos os lugares. Quando eu coloco a mão perto do rosto, eu direciono todo esse infravermelho de volta para o meu rosto. E aí eu gero aqui uma região onde essa energia fica mais concentrada e fica mais quentinho. Tá? Por isso que a gente fala daquela coisa do se abraçar quando está frio para sentir o calor humano. Não, tem sentido. A gente está irradiando o tempo todo essa energia eletromagnética e a gente está simplesmente direcionando ela de volta para nós mesmos. Corpos em temperaturas mais altas vão irradiar ondas eletromagnéticas com energias maiores. Mas isso vai ser assunto para aulas de ondas eletromagnéticas. Aqui é o jeito mais fácil de entender como é que funciona essa coisa toda de transmissão de calor. Isso é uma garrafa térmica. E essa garrafa térmica ela é feita para evitar a troca de calor. Então, cada parte da garrafa térmica ela tem que ter alguma função para impedir que aconteça essa troca de calor. Então, por exemplo, vocês veem aqui ó, que tem uma camisa interna, que é onde vai ficar o líquido. E aqui, ó, logo após essa camisa térmica, tem uma setinha indicando vácuo. Por que vácuo? Porque se faz vácuo ali, não tem contato dessa camisa com lugar nenhum. Então eu estou diminuindo a condução que vai acontecer por contato, por condução. Tá? Aqui ó, diz tampa de material isolante térmico. Lembra que a gente falou antes sobre isolante? Aquele que impede que a energia vá adiante, aquele que não tem eficiência de condução. Então está aqui, ó, eu impeço que essa energia possa sair pela tampa, ou pelo menos diminuo bastante. Um revestimento externo protetor, que vai ser aqui onde vai ter o desenho, vocês vão colocar um adesivo, alguma coisa assim. De novo, apoio de material isolante térmico, para impedir que essa energia passe para fora através do fundo. Eu tenho superfícies espelhadas. Por que superfícies espelhadas? Para impedir que aquela radiação eletromagnética, aquele infravermelho, saia livremente, para permitir que ele possa sofrer algumas reflexões ali dentro e continue existindo dentro daquele ambiente, impedindo um pouco mais a perda de energia. A única coisa que faltou a gente falar foi, e convecção? Onde é que entra o impedimento da convecção? Bom, a convecção acontece quando eu tenho diferença de densidade. Se eu abrir a tampa, eu vou ter um monte de vapor quente saindo e, consequentemente, um monte de ar gelado entrando. Então, para impedir a convecção, basta que eu mantenha a tampinha aqui no seu lugar. Então, agora, para quem é do sul, gosta de tomar um chimarrão, esquentou demais a água, levanta um pouquinho, deixa a tampa aqui um pouquinho de fora, que daqui a pouquinho o chimarrão está na temperatura certa. Tampa de novo para conservar. Aqui tem uma figura que representa muito bem a diferença entre as três formas. À medida que o fogo aqui está queimando, ele está irradiando infravermelho para todos os lados, além de luz visível, porque a gente enxerga a fogueira. Então, está irradiando para todos os lugares, inclusive para essa chapa. Essa chapa é de um material condutor, ela se aquece e vai aquecendo esses dois vasilhames aqui. A frigideira se aquece por condução, inclusive a pessoa vai ter que proteger a mão aqui para não queimar. E aqui, dentro do líquido que está nesse bule aqui, está acontecendo as correntes de convecção. A água mais quente sobe, a água mais fria desce, e assim fica nessa dinâmica toda de vai e vem, sobe e desce. Bom, então vamos à nossa tradicional sessão onde vocês me fazem perguntas. Mas professor, quando eu vou usar isolante condutor? Bom, eu vou usar isolante toda vez que eu quiser que a energia não chegue a um determinado lugar. Como, por exemplo, quando vocês vão pegar uma panela, vocês não querem se queimar. Então, eu vou lá e pego no isolante, que é o cabo da panela. Estou fazendo meu churrasquinho, vocês vão ver que todo espeto lá de metal, ele tem um cabo que é de madeira, provavelmente, ou de algum tipo de plástico. Então, vocês vão usar isolante para isso. Impedir que aconteça algum acidente aí de vocês se queimarem ou até mesmo tomar um choque. Por isso que se usa fita isolante, né? Bom,
O condutor eu vou usar justamente o contrário, quando eu quero que a energia chegue em todos os lugares, como por exemplo numa panela. Então eu vou lá, taco fogo na panela e eu quero que essa energia vá para toda a panela, para cozinhar igualmente toda a minha comida lá. Então eu vou usar um material que é metálico. Então sempre que eu tiver essa necessidade de que vá até um lugar a energia, eu uso um condutor. Mas professor, quando eu vejo aquela fumacinha no fim da estrada, tem algo a ver com isso? Bom, quando vocês olham assim no fundo da estrada, assim, lá longe, na frente, por cima do asfalto, vocês veem que parece que tem uma fumacinha lá no fundo. Se vocês ainda não viram, dê uma olhadinha a próxima vez que vocês forem andar num asfalto que esteja bem quente. Então vocês vão ver lá que o asfalto é um material que é escuro e que absorve facilmente a energia que vem do sol. Então, esse material se aquecendo aquece o ar que tem logo acima dele. E esse ar quente tem a tendência de subir. O ar frio tem a tendência de descer. Só que ar frio e ar quente têm propriedades ópticas diferentes. Então, quando a luz atravessa essa mistura de ar quente subindo com ar frio que está descendo, ele sofre desvios na sua trajetória. E o que a gente enxerga é o resultado da luz depois de sofrer esses desvios. Então, fica meio distorcido, fica aquela fumacinha que a gente vê lá no fundo. Mas, professor, por que se mede a temperatura do corpo debaixo do sovaco? Como a gente viu antes, quando a gente bota a mão perto do rosto, fica uma região aquecida porque eu estou fazendo com que o infravermelho que sai da minha mão seja direcionado para o rosto e vice-versa. Isso é exatamente o que acontece debaixo do sovaco o tempo todo. Ninguém anda por aí com o sovaco levantado para esfriar, a gente sempre anda com os braços abaixados. Então, o sovaco sempre vai estar um pouco mais quente que o resto. E muito próximo da temperatura interna do corpo, que é o que a gente quer de fato medir. Então, a gente, em vez de ficar botando coisas nos orifícios, pode simplesmente botar o termômetro debaixo do sovaco, que ele vai medir bem, com uma boa precisão, qual é a temperatura do corpo. Mas, professor, como que eu climatizo um ambiente, então? É só vocês usarem os princípios que vocês aprenderam agora da convecção. Então, aquilo que é mais quente tende a subir, aquilo que é mais frio tende a descer. Se eu tenho um aparelho de ar-condicionado na sala, então eu vou direcionar esse ar frio para cima. Se eu direcionar o ar frio para baixo, o ar frio não tem por que subir. Então, eu vou reproduzir uma camada de ar frio embaixo, vai ter uma camada de ar quente em cima e provavelmente vocês vão congelar da cintura para baixo e morrer de calor da cintura para cima. Tá? Se eu jogo o ar frio por cima, ele vai ter a tendência natural de descer. E quando ele descer, ele vai misturar com o ar quente, vão trocar de lugar e aí eu vou conseguir uniformemente resfriar o meu ambiente. É por isso que todo o sistema de calefação fica no piso. Eu aqueço o piso aquece o ar sobe, o ar frio desce e aí eu consigo fazer com que tudo fique uniforme. E aí eu esquento o ambiente inteiro. Imagina se a calefação fosse no teto, ia ficar o teto bem quentinho e vocês congelados aqui embaixo. Isso tem algo a ver com vento? Tem algo a ver com vento. Afinal, o Sol, quando passa pela atmosfera, ele vai aquecer de formas diferentes as diversas camadas da atmosfera. Em especial, próximo ao solo, onde o Sol bate e aquece o solo, vai fazer com que o ar fique um pouco mais quente. Esse ar quente tem a tendência de subir, o ar frio de descer, e a gente chama isso, esse movimento de subida e descida, esse movimento de ar, a gente chama de vento. Claro, não é a única forma, não é o único processo que está envolvido na produção do vento, mas é um processo que ajuda sim na produção do vento. Então tá, pessoal, até a próxima aula, onde a gente vai estudar um pouco mais de termologia.